Oi pessoal, graça e paz. Hoje a gente não pôde ter o nosso encontro, com todo mundo para discutir. Essa semana eu também vou estar no louvor. E aí eu estava no ensaio, no horário onde a gente normalmente faz a nossa EBD. Então hoje eu estou fazendo nessa forma gravada, até porque é a última semana, a EBD vai entrar de férias, eu não queria perder justamente a última semana. E o texto que eu separei hoje para a gente conversar está em Mateus capítulo 5, do 27 até o 32. Vamos ler? Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para a mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com mulher divorciada estará cometendo adultério. Pensa assim, por que eu escolhi esse texto hoje para falar? Jesus ele está falando nessa passagem, pegando a lei de Moisés e trechos lá de Êxodo 20 e outras passagens bem conhecidas para o povo judeu, e dizendo que só isso para Deus não era o bastante. Quando você tem leis, a gente sabe que as leis humanas, são muito falhas. Quando você dá a interpretação humana das leis, você sempre acaba encontrando algumas brechas. Então, por exemplo, não pode adulterar. Essa era a lei. Mas aí o que é adultério? Então caía muitas vezes num campo de subjetividade, aí cada um falava: olha, se forem para a cama os dois é adultério. Ah, adultério seria se um pelo menos fosse casado, mas se os dois forem solteiros, mas resolverem se casar depois, aí não é adultério. Então cada um meio que bolava o que achava que era ou não era. Sabe aquela coisa que igual o pessoal falava do Personal Jesus, aquela música, o Jesus particular, que você consegue fazer um Cristo, uma lei que se adequa às suas vontades. Ah, Deus não se importa com tal coisa. Não, você não se importa com tal coisa. E aí você fala que Deus não liga para aquilo, para que você consiga validar essa sua opinião. Ah, eu acho que Deus não se importa com isso, isso e aquilo. Mas, na verdade, a gente quer encontrar uma forma de fazer com que Deus se encaixe nas nossas expectativas, com que Deus ele se adeque ao nosso modo de ver o mundo. E a Bíblia é muito clara em relação a muitas coisas, de que Deus não muda e Deus falou que é assim, que as coisas têm que ser feitas, precisam ser feitas, então, o que Jesus está dizendo aqui nesse texto é o seguinte: muito mais do que o que você faz, Deus olha o coração, ele olha a intenção. Então, você pode não ter ido para a cama com alguém, mas você já olhou torto, na sua cabeça você já fez 1 milhão de coisas com aquela pessoa. Então, Jesus fala o seguinte: você precisa cuidar não só do que a sua mão, não só do que, enfim, seu corpo vai fazer numa cama, mas na intenção, por trás de todas aquelas coisas. E de uma certa forma que eu acho interessante é que é uma forma de prevenção. Se você toma cuidado com o que os seus olhos veem, do que o que a sua mente pensa, os finalmente, a consumação do pecado, não aconteceria. Isso não precisa ser só para coisas sexuais. Aquelas pessoas que não levam desaforo para casa, aquelas pessoas que gostam de contar uma mentira, de fofocar, se você é, cuidar da forma como você enxerga as situações, de tentar olhar de uma forma mais otimista para as coisas, de tentar olhar com olhos de misericórdia para as outras pessoas, de realmente se importar e orar pelas pessoas que estão com problemas, ao invés de só falar mal, ao invés de só ficar contando a história para os outros. Enfim, se você cuida da prevenção, se você corta na raiz do problema, é muito mais difícil que você venha a pecar. Então, Jesus ele fala sobre essa questão de que muitas pessoas acham que estão agradando a Deus porque estão cumprindo uma determinada interpretação da lei. Então, se todo mundo entende aquele problema de um determinado jeito e você não está fazendo aquele pecado exatamente daquele jeito, então você está obedecendo a Deus. Mas a sua intenção está totalmente errada. Então é possível que as pessoas te olhem como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas as suas intenções estão completamente poluídas. Então, aos olhos do Senhor, você está sendo reprovado.
Sabe aquele texto que fala que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso, fizemos aquilo? Esse texto sempre me chamou a atenção porque ele mostra como se fossem pessoas crentes, pessoas que se acham salvas e que vão chegar no dia do juízo, vão estar face a face com Deus, crente que os portões vão se abrir, vem que vem, galera, pode entrar, sejam bem-vindos, e vão ter a grande surpresa de descobrir que, na verdade, Jesus vai falar: não sei quem são vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. E é interessante porque essas pessoas que são taxadas como iníquos, né, como pessoas perversas, eram pessoas que se consideravam extremamente produtivas e que faziam muitas coisas para o reino de Deus, muitas coisas, né, em nome de Cristo. Então, sim, é muito possível que você cumpra a lei, né? Se você pegue os mandamentos e que você está fazendo, mas que você encontre brecha, sabe aquela coisa? Não é pecado beber, mas aí o que pode? Não pode ficar bêbado, não pode, né, ficar vomitando. Sabe aquela pessoa que está meio que estudando até onde ela pode ir sem ser considerado um pecado? Então aí é um legalismo, não é realmente um amor, né? Então, eu até uma vez eu estava ministrando um estudo sobre esse mesmo texto num outro lugar. Então, por exemplo, a gente fala muito na igreja sobre questões sexuais, né? Tem um grande tabu sobre esses tipos de pecados, né? Então, pegando isso como exemplo, é possível, por exemplo, uma pessoa ser virgem e não ser pura. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim como tem pessoas que casam, por exemplo, não sendo mais virgens e têm uma pureza de coração porque se arrependeram, porque mudaram de postura, porque às vezes até conheceram a Cristo já não sendo mais virgens, enfim, isso não é o mais importante para Deus. Aí muitas vezes a gente acha que o mais importante é estar lá e tal, preservadinho tudo, e chegar a casar virgem, mas a pessoa tem toda uma vida impura de várias outras formas, né? Então, não que eu estou falando que não seja importante, tá? A gente tem que buscar isso sim, mas existe um status muito grande que a gente coloca em certas coisas que se tornam simplesmente cumprimento de leis, né? E é isso que a gente está falando, que você tem que também ter a motivação correta, o coração correto por trás de todas essas coisas que a gente vai fazer. E aí tem uma partezinha que ele fala o seguinte: se o teu olho te faz pecar, arranque e jogue fora. Óbvio que a gente não vai fazer isso literalmente, isso aqui é uma figura de linguagem. Mas o que eu, assim, entendo, e obviamente, né, deixando claro que eu não sou teólogo, mas o que eu entendo desse texto é o seguinte, que mais uma vez é aquela questão de prevenção. Corta da sua vida aquilo que vai te induzir ao erro, mesmo que pareça uma coisa essencial, que seja uma coisa que faça parte de você, né? Então, por exemplo, se você tem dificuldade com o uso da internet e você peca toda vez que está sozinho, evita ficar sozinho, evita usar a internet, o celular, enfim. Corta, parece uma coisa muito radical, mas corta aquilo que vai te colocar em perigo. Se você não pode ficar sozinho com a pessoa que você ama, então não fica, né? Se você tem uma propensão a pegar uma coisa que não é sua, não fica se candidatando, por exemplo, a cargo de administração ou alguma coisa que mexe com dinheiro. Se você está na igreja, pode deixar que o dinheiro da cantina eu cuido, você é tesoureiro. Tem pessoas que já têm problema com dinheiro, né? São pessoas muito materialistas, apegadas ao dinheiro. Tem até pessoas que já até desviaram dinheiro antes, se arrependeram, aquela coisa toda, né? Eu sei de algumas histórias assim. Então, se você já tem essa dificuldade, não se coloca numa situação de risco. Corta tudo aquilo que possa te colocar numa situação de vulnerabilidade. Por mais que você sinta que você está tirando uma parte importante da sua vida, você vai ganhar por outro lado. Você vai ter uma comunhão com Deus, e a comunhão com Deus é a coisa mais importante. E eu sempre falo com as pessoas que a época mais infeliz da minha vida foi a época que eu estava fazendo tudo que eu queria. Não exatamente tudo que eu queria, mas que eu era um pouco mais assim, tô a fim de fazer, vou fazer, né? Eu era muito de acordo assim com a minha cabeça, isso antes de eu me converter. Nunca tive uma vida desregrada, enfim, nada imoral demais, nada muito sério. Mas é engraçado que quando eu fazia tudo aquilo que eu queria, quando eu falava na cara mesmo dos outros, tudo que eu queria, não levava desaforo, né? Enfim, toda vez que eu fazia aquilo que eu achava que era o melhor pra mim, mesmo sabendo que Deus queria outra coisa,
foi a fase mais infeliz da minha vida. E é engraçado que muitas vezes quando a gente abre mão de certas coisas e parece que a gente está perdendo com isso, na verdade a gente está ganhando não só qualidade de vida, porque a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa, mas a gente está ganhando comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus fica mais fortalecida. Então, mesmo que você às vezes precise abrir mão de um pouco de tempo, abrir mão de dinheiro, abrir mão de privacidade, de liberdade, de pessoas, se essas coisas estão te colocando numa posição de vulnerabilidade, num lugar perigoso que coloca o seu relacionamento com Deus em xeque, então, corta essas coisas. Se você consegue dosar, consegue diminuir, moderar, isso resolve, ok. Mas se não resolve, corta mesmo. Então, acho que essa figura de arrancar o olho, arrancar a mão e tal, que parece uma coisa até de sofrimento, de tortura, é para dizer o seguinte: seja radical e se afaste completamente daquilo que, por mais que seja ok, que seja uma coisa até para outras pessoas benéfica, mas que se te prejudica, se te coloca numa situação de risco, corta da sua vida, né? E é interessante como todas as figuras bíblicas que falam sobre eliminar o pecado da sua vida são expressões de dor. É tomar a própria cruz, né? É matar a sua própria carne, cortar olho, cortar mão. Então é tudo assim, são sempre figuras, né? São sempre imagens que a gente cria na nossa cabeça de dor, de sofrimento, de tortura. Né? E infelizmente fazer a vontade de Deus é uma coisa que parece antinatural pra gente, por conta da nossa natureza pecaminosa. A gente sempre vai querer ir numa direção oposta, numa direção mais fácil, mais prazerosa, mais imediatista, né? Mais desonesta. Então, a nossa natureza vai tender para essas coisas. Então, fazer a vontade de Deus, às vezes, vai exigir que a gente gaste mais tempo em alguns processos, que a gente tome alguns prejuízos, de que a gente abra mão de prazeres que não nos pertencem. Existem prazeres que nos pertencem e prazeres que não nos pertencem. Então, eu acho muito legal, por exemplo, no caso da história de José, lá no Egito, que ele falou o seguinte: como poderia eu fazer isso, desonrar o meu Deus e também desonrar o meu patrão, né? Porque ele me confiou tudo que havia na casa dele, exceto a senhora. Então, ele está falando o seguinte: esse prazer não me pertence. Esse prazer pertence, por exemplo, ao meu Senhor. Ele é casado com você, né? Vocês são casados. Então, esse é um prazer que pertence a vocês, não pertence a mim. Então, existem prazeres e prazeres que pertencem a gente e outros que não pertencem. Existem processos que, por mais que pareça vantajoso, não são corretos, não são justos, né? Então, muitas vezes, cumprir a vontade de Deus é um processo muito sofrido, é um processo muito desgastante, mas que a gente precisa fazer. Hebreus 12, versículo 4, ele fala, é uma coisa muito interessante, que é o seguinte: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Ele fala o seguinte: você querer acertar é uma coisa tão difícil que parece que você tá realmente assim, apanhando, sabe? Que você tá numa guerra, que você tá sofrendo. E é para ser assim mesmo. Então, muitas vezes, quando a gente está querendo cumprir a vontade de Deus, a gente começa a se aborrecer, se estressar, começa a chorar, começa a se sentir mal, e aí a gente desce da nossa cruz. A gente estava carregando a nossa cruz, mas quando começa a doer, quando a gente começa a tomar prejuízo, quando a gente começa a ser ridicularizado pelos outros, ou qualquer coisa do tipo, a gente já abre mão e volta o antigo modo, né, de fazer as coisas. Então, é isso que não pode acontecer. Então, uma coisa que eu anotei aqui, que fala que se o teu olho te faz tropeçar, a palavra grega que foi usada para esse tropeço era escandalon, que foi a palavra que deu origem a escândalo no português. Sendo que essa palavra originalmente ela era usada para uma armadilha, como se fosse uma gaiola, onde o pássaro entrava para se alimentar, mas quando ele bicava a comida, aquela gaiola fechava e prendia, era uma armadilha. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: existem coisas que são atrativas para você, mas que quando você for, elas vão te prender. Essa questão do escândalo não é só de ridicularizar o evangelho. Você vai em busca de algo que parece vantajoso para você, mas assim que você entra naquela situação e começa a aproveitar aquela comida, você se sente preso. E é interessante que
Em Hebreus 12, né, nesse mesmo texto que eu falei sobre lutar, de você lutar contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue, é interessante que não é derramar o sangue dos outros, não é apontar o erro dos outros, não é ferir os outros, é assim mesmo. A gente não cria guerra contra as outras pessoas, a gente cria guerra contra o nosso próprio pecado, que é uma coisa também muito interessante que hoje a gente tem muitos evangélicos tentando mudar o outro e poucas pessoas preocupadas em mudar a si mesmas. Nós temos uma sociedade que muito facilmente aponta que isso é pecado, aquilo é pecado, nada presta, todo mundo vai para o inferno. Nós temos uma população evangélica muito acusadora, mas que não tem uma vida que respalde nessa superioridade toda que demonstram ser. Então, o evangelho não é para você falar assim, bêbado, pare de beber, não sei o que, pare de fazer tal coisa, de querer fazer com que as pessoas mudem na marra. Porque a Bíblia fala que a gente tem que lutar contra o nosso próprio pecado. Não é derramar o sangue do outro, é lutar a ponto de derramar o próprio sangue nessa figura de linguagem, né, de você ir até o último sacrifício para mudar a si mesmo. As pessoas, quando elas olharem a sua vida transformada, elas vão querer essa mesma transformação. Agora, se a sua vida não é uma vida que foi transformada e você ainda fica apontando o dedo para os outros, né? Não adianta. Primeiro, a pessoa, eu creio muito nisso, eu sei que muita gente vai discordar, mas eu creio que sem a pessoa aceitar a Cristo verdadeiramente, ela não vai ter a motivação necessária para fazer certas mudanças que precisam acontecer na vida dela. Hoje a gente quer que o bêbado pare de beber, que o homossexual deixe de ser homossexual, que quem é sexualmente ativo antes de casar fique direitinho, quem traia pare de trair, quem é desonesto seja honesto. Enfim, que tudo isso aconteça sem que a pessoa tenha de fato aceito a Cristo na sua vida, tenha realmente feito de Jesus o Senhor da sua vida. A gente troca a ordem das coisas. A gente quer que as pessoas abandonem o pecado primeiro e depois conheçam a Cristo, ou às vezes nem se preocupa tanto com a questão do evangelismo, né, conhecer a Cristo e coisa e tal. Mas a gente quer apontar o dedo e dizer assim, você precisa parar de fazer tal coisa. E às vezes são coisas que são pecado, mas que não são crime, não são moralmente inaceitáveis na sociedade. Muitas coisas até são extremamente comuns na sociedade. E aí você quer que a pessoa mude por quê? Porque a Bíblia diz, porque Deus quer. Enquanto a Bíblia não disser nada para aquela pessoa, enquanto Deus não significar nada para ela, isso não vai ser razão para que ela mude. E em Hebreus 12, né, nesse mesmo capítulo, ele fala o seguinte: visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou que nos atrase, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. E é interessante que quando a gente olha, afastemos de nós aqueles pecados que se enroscam no nosso pé. Você já sentiu isso? Parece que tem um peso, que você não consegue progredir no seu relacionamento com Deus, que parece que as coisas não avançam, que quando parece que você está se erguendo, você cai de novo. Parece que alguma coisa está atrasando a sua vida e você tem nítida compreensão de que é algum pecado que você não consegue largar. Tem muita gente que acha que certas coisas não tem nada a ver, até que ela tenta parar com aquilo e não consegue. Isso é um choque de realidade. Se você acha que determinada coisa não tem problema nenhum na sua vida, tenta mudar, tenta ficar sem aquilo. Se você definitivamente não consegue, aquilo já dominou você. Aquilo se enroscou na sua vida e está te puxando para baixo, está te atrasando, está te impedindo de correr em direção ao alvo, que é Jesus. Então, não sei se você já teve essa sensação de que você está atrasado, de que alguma coisa está te empacando espiritualmente, que está se enroscando no seu pé e está te impedindo de conhecer mais de Deus, de experimentar coisas novas com Deus. Então a gente precisa se afastar. Ele fala isso, afaste-se de tudo aquilo que possa te tornar vagaroso, que possa te atrasar, que possa se enroscar, né, no seu pé e te impedir de correr. Imagina você correr com aqueles pesos amarrados no pé. Hoje a galera do CrossFit faz isso. Eu não vou fazer isso porque parece que Deus não me chamou pro fitness. Mas assim, a figura que ele usa é mais ou menos isso, de você tentar correr uma maratona, porque a nossa vida é uma jornada longa,
e fazer essa jornada com pesos muito intensos, enroscados, não é só colocados, enroscados, emaranhados ali no seu pé, fica muito difícil. Espiritualmente é isso que o pecado faz com quem quer correr em direção a Cristo, mas não se afasta daquilo que deveria se afastar. Sabe aquela figura de arranca teu olho, corta tua mão? Ou seja, fica longe literalmente mesmo daquilo que pareça justo, que pareça ok, que pareça sem problema nenhum, mas que de alguma forma aquilo te coloca num lugar de vulnerabilidade e vai te fazer pecar. Tá? E ele fala que é melhor você perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. E é interessante que a gente, quando fala inferno, a gente automaticamente vem aquela imagem, né, de fogo e demônios com chifres e tridentes, espetos e sei lá mais o que. E assim, quem realmente tem a Cristo como Salvador sabe a diferença que é quando Deus chega na nossa vida. Quando Ele vem e coloca as coisas no lugar. Não que Ele resolva tudo de uma vez só. Muita coisa ainda está sendo arrumada na minha vida. Por isso que existe aquela coisa de aquele que começou a boa obra. Ele não fez a obra toda assim, tipo o gênio da lâmpada. É um processo, né? Mas a gente sabe o quão melhor a vida fica quando Jesus chega, né? E a melhor definição de inferno que eu já ouvi é um lugar onde nada que te cerca te fará lembrar de Deus, onde você não encontrará Deus em absolutamente nenhum lugar. O mundo é um lugar muito caótico, é um lugar muito perigoso, é um lugar de muito sofrimento e ainda assim ele só é suportável porque ainda existe resquício da presença de Deus na criação, naqueles que já se converteram e de fato são servos de Deus. A presença desses elementos torna esse planeta ainda suportável. Cristo em nós, Cristo na natureza, Cristo nas coisas, a presença de Deus no meio de nós. Quando isso é retirado, isso é o inferno. O inferno é um lugar onde não há nenhum sinal, nenhum resquício da presença de Deus. Onde os seres humanos, onde as pessoas se tornarão pessoas extremamente insuportáveis, cruéis, violentas no seu extremo e geral, sem exceção, sem piedade, sem empatia, sem misericórdia, choro, ranger de dentes. Inclusive, uma vez um pregador falou que esse ranger de dente podia ser um ranger de dente de ódio, que o ódio vai ser a marca do inferno. Então, melhor você abrir mão de uma pequena porção de algo da sua vida do que você você ficar tão longe de Deus por conta dos seus pecados a ponto de chegar num momento que você vai perder Ele para sempre. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Significa que haverá sim um momento em que não se poderá mais buscar ao Senhor. Invocar enquanto está perto, haverá um momento que Ele não estará mais perto. Haverá um momento onde Ele não poderá mais ser buscado. Isso é o inferno. O inferno é quando você se afastou tanto de Deus na sua vida e chegou num ponto que você não tem mais como voltar. Ainda, enquanto você está vivo, ainda há uma oportunidade de você se reaproximar, mas se afasta daquilo que te afasta de Deus. Porque ou você se afasta de Deus, ou você se afasta das coisas que te afastam de Deus. E é uma escolha que você precisa fazer. E eu queria então terminar lembrando mais uma passagem da Bíblia que falava o seguinte: quantas vezes eu olhei a história, por exemplo, de Esaú e Jacó e pensava, cara, como Esaú foi bobo, porque, gente, trocar o direito de primogenitura, que é uma coisa para a vida toda, por um prato de sopa de lentilhas, e ainda fosse assim, sei lá, um rodízio de carne, né? Um rodízio de pizza. Não sei se, sei lá, sopa de lentilhas era a coisa mais top da época, né? Mas devia ser muito bom. Mas ainda assim, era uma coisa que não vale, sabe? Você abrir mão de um benefício vitalício por uma coisa que você vai consumir em, sei lá, 15 minutos, sabe? E eu, quando eu era criança e ouvia essas histórias, eu sempre pensei assim, que cara idiota, que cara burro. E aí eu fui crescendo e vi que
Esaú representa todos nós pecadores. Porque quando a gente troca a presença de Deus por prazeres momentâneos, sejam eles quais forem, quando eu falo prazeres, não necessariamente sexuais, contar uma fofoca é prazeroso para quem gosta, mentir para você não se colocar numa situação constrangedora, ou sei lá, para você ter qualquer tipo de vantagem, é uma coisa que vai te trazer algum tipo de prazer. Prazer seja lá qual for. Você vai perder ou enfraquecer ou perder sua comunhão com Deus por conta de momento, por conta de uma coisa que não vai ter nem efeito duradouro. E assim como a gente olha para a história de Esaú e pensa assim, que pessoa burra por fazer esse tipo de troca, burros somos todos nós quando não nos afastamos daquilo que nos afasta de Deus e acabamos preferindo nos afastar do próprio Deus para ficar com prazeres momentâneos. Então, queria deixar esse texto, esses textos, acabei falando de mais alguns, mas para a gente refletir, que a gente não fique preocupado só no cumprimento da regra em si, de falar, mas se não fizer tal coisa não chega a configurar como pecado tal. Não, que a gente realmente coloque a nossa motivação, a nossa intenção, que tudo isso seja puro, que o nosso desejo seja realmente fazer o correto, agradar a Deus, saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, não ficar estudando até onde a gente pode ir sem errar, que a gente possa atuar na prevenção, evitar ficar com raiva para não ter que cometer um erro de brigar, descontar em alguém, discutir, acabar uma amizade, trabalhar lá no começo, cortar o mal pela raiz, se afastar totalmente dos pecados que se enroscam nos nossos pés e atrasam a nossa vida. E se você sente que a sua vida está sendo atrasada realmente por conta de algum pecado que virou de estimação, que você possa pedir então a direção do Espírito Santo de Deus para realmente se libertar disso e viver uma nova história, que a gente possa entender o quão mais valioso é a presença de Deus do que os pratos de lentilhas que o mundo pode nos oferecer. Então é isso, que Deus abençoe sua vida. A IBD entra de férias, nos vemos então no ano que vem. Grande abraço.